Boa noite, colegas da banca, boa noite a todos presentes. Priscila Chagas, né? A minha abordagem é sobre o acesso ao direito de reclamar, mas pontuando e contextualizando o direito do consumidor, dano moral e relações de consumo. A minha abordagem do meu trabalho foi diferente das outras porque eu busquei uma visão mais formato aula, até porque eu imaginei que teriam aqui colegas de outros cursos, né, que não estão ali dentro do direito. Então, eu busquei fazer dessa forma. Vamos começar com a formação das relações de consumo, tá? As relações de consumo, elas começam com o consumidor, que ele é toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço. Aqui vai entrar, né, a pessoa que compra na internet, quem faz suas compras no shopping. Pessoa jurídica, aquela empresa que vai comprar ali um produto de limpeza para limpar na sua loja. Ela é, né, o destinatário final daquele produto ou serviço. E ainda, equiparável ao consumidor, está a coletividade, que muitas das vezes você não consegue mensurar ou identificar, mas são, por exemplo, os usuários de ônibus, os usuários, por exemplo, do serviço de saneamento, uma pessoa, né, que não é cliente do estabelecimento, mas que pela ausência de equipamentos de segurança acaba sofrendo um acidente. Essa pessoa também se equipara ao consumidor. E aí, na outra ponta, nós vamos ter o fornecedor, tá? Essas definições são de acordo lá com o Código de Defesa do Consumidor, por isso que eu estou abordando cada parte. Consumidor, ele pode ser pessoa física, que é o seu verdureiro, manicure, pessoa jurídica, né, que é o supermercado. Tentei abordar coisas bem aqui da nossa região para ficar mais de fácil compreensão. Ainda podem ser empresas públicas, a exemplo da Caixa Econômica Federal, empresas privadas, a exemplo da Araújo, nacional ou estrangeira, né, a gente tem essa linda foto lá da Agência do Banco do Brasil, ou a nacional é constituída e com sede no Brasil. A internacional, constituída e com sede no estrangeiro. Mesmo, né, que a nacional atue no exterior e a estrangeira atue no Brasil. Elas têm essa diferenciação. E ainda os entes despersonalizados, que aí vão entrar a massa falida, alguém deve lembrar, né? A espólio, herança vacante, herança jacente, sociedade irregular e o condomínio. Condomínio edilício, que é aquele que cada um tem seu apartamento e utiliza as áreas comuns, né? Então, todos esses entes, eles vão desenvolver atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação e exportação do produto ou serviço. E é isso, o produto ou serviço que vai ligar nessas duas pontas. Sendo que produto é qualquer bem móvel, imóvel, material ou imaterial. A exemplo aí, né, da música, das artes, que são produtos imateriais. Ou serviço, né? Todos nós temos prestadores de serviço na nossa vida todos os dias, né? O cabeleireiro, o advogado. É a atividade fornecida no mercado de consumo mediante uma remuneração que não tem ali o vínculo empregatício, inclusive bancária, financeira, crédito, seguridade, tudo isso, né, é serviço. E aí, pessoal, dentro dessas relações de consumo, desde os primórdios, a gente tem o quê? Embates, lides, brigas. E aí, dentro dessas brigas, a gente começa a contextualizar o direito do consumidor. Porque a gente acha que o direito do consumidor é muito recente, mas na verdade não. Lá em 1772 a.C., no Código de Hammurabi, que é um dos mais antigos manuscritos traduzidos, na verdade é em pedra, né, que se tem notícia. Lá no artigo dele, lá no Código, né, 229, ele falava que se um construtor construísse uma casa, a casa ruísse e matasse o chefe da família, ele era morto. Ainda, se durante a construção as paredes ruíssem, ele teria que reconstruir às custas dele. Então a gente já tem aí aquela noção, né, de qualidade, o que a gente tem hoje na qualidade da construção civil, dos 5 anos, né, 5 anos de garantia, né, na construção civil. E aí o Código de Hammurabi. Depois, né, nós temos lá, por exemplo, 1300, né, antes de Cristo, Código de Manu,
né, que também falava lá que quem por falsas ofertas de serviço ou produto pegasse o dinheiro alheio, né, propaganda enganosa, ele poderia sofrer até mesmo a morte. E ainda lá no 201 que não se podia vender mercadoria que não fosse de acordo com aquilo ali que foi negociado, que foi ofertado, né? E aí a gente vai fazer um salto histórico, pessoal. A gente vai vir aqui para 1891, para New York Consumers League, né? Foi uma instituição fundada pela feminista Josephine Lowell, e ela tinha a função de quê? De orientar os consumidores quanto a empresas social e ecologicamente responsáveis, né? E essa empresa, anos depois, se tornou a Consumer Reports, que é o equivalente ao nosso Inmetro aqui no Brasil, né? Essa é uma instituição que ela pega os produtos, faz análises, emite relatórios para poder orientar os consumidores. No Brasil, nós temos em 88, né, a criação da nossa Constituição Cidadã, que lá no inciso 32 do artigo 5º falava que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E essa defesa da lei, ela veio lá em 1990 com a criação do Código de Defesa do Consumidor, né? Lei 8.078 de 90. Aí, um apontamento interessante, a gente vai voltar um pouquinho lá em 1976, porque nesse caso, o ovo veio primeiro que a galinha. O PROCON, ele nasceu antes da Lei do Consumidor, né? Em 1976 foi criado lá em São Paulo o primeiro programa de proteção e defesa do consumidor, né? E hoje essa instituição ela está presente assim, na maioria das cidades, aqui em Divinópolis tem, né, lá na Getúlio Vargas 121, e é uma instituição que faz uma conexão entre clientes e fornecedores, evitando litígio, evitando a lide, evitando o judiciário. Isso é importante, isso ajuda a desafogar o judiciário, né? E dentro também dessa base, em 2001, o Maurício Vargas, um empresário, com um problema com a companhia aérea, ele criou a empresa Reclame Aqui, né? Onde os consumidores fazem um cadastro e dentro desse site eles podem pesquisar a reputação das marcas e fazer uma reclamação. E aí, aqui dentro, né, os consumidores, eles fazem o quê? Eles expõem as suas ideias, eles falam. E uma coisa muito interessante, né? Até algum tempo isso não tinha, mas na minha pesquisa eu descobri que hoje o Reclame Aqui ele tem, além dos robôs, né, tem moderadores que já não permitem mais comentários com frases de baixo calão e aí orienta ali o consumidor a reformular a fim de evitar também problemas. Aí nós voltamos e agora nós vamos falar do dano moral, né? O dano moral. O que é o dano moral? É o dano não material, não patrimonial. Ele vai lesar o bem da personalidade, a honra, a imagem, o nome, a saúde física e mental. Ele vai causar dor, vexame, humilhação, ansiedade, sofrimento e desconforto ali na vítima. Vocês lembram lá do Hammurabi, que eu falei lá atrás? O Hammurabi, o motivo dele criar, né, o código foi: o forte não prejudicará o fraco. E o código número 1. Se alguém enganar o outro e difamar esta pessoa e não puder provar, aquele que enganou será condenado à morte. Já é uma alusão a dano moral, né? No Brasil, nós temos aqui, né, que o Instituto do Dano Moral ele não constava lá do Código de 1916. Embora já tivessem leis que versassem, né? A Lei de Falências, o Código Brasileiro de Telecomunicações, a Lei de Empresa, mas a pacificação veio mais uma vez, né? Uma garantia fundamental, no inciso 10 do artigo 5º, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando-se o direito de indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. Isso que veio pacificar a questão do dano moral. Lá no Código Civil de 2002, né, aqui uma reportagem lá da época, a primeira edição aí do Código Civil, ele lá no artigo 186, ele fala também que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito de outro, ele ainda que exclusivamente moral, ele comete um ato ilícito.
Lá no 187, e esse aqui vocês guardem ele bem, que a gente vai falar dele de novo lá na frente, né? Também comete ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestadamente os limites impostos para ele para o fim econômico, social, dos bons costumes, né? Lá no 927, nós temos ainda que aquele que por ato ilícito, aquilo que a gente já falou lá no 186 e no 187, causar dano a outro, fica obrigado a reparar. Então a gente já começa a ver a questão da reparação. E ainda que a indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que deles resulte o ofendido. E essa aqui é a questão central, uma das questões centrais e dos questionamentos que eu vou mostrar para vocês mais tarde, o artigo 953, principalmente no parágrafo único dele, que eu vou falar um pouco mais à frente. E como que fica a pessoa jurídica nesse caso? A pessoa jurídica, ela teria esses direitos? Uma pessoa jurídica, ela teria? No artigo 52 do Código Civil diz que sim, que aplica-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos de propriedade. E ainda a súmula 227 lá do STJ, ainda por pacificar, né, falando que também é plenamente cabível a tutela nos mesmos moldes de dano moral, né, para tutelar o dano moral da pessoa jurídica também. E aí eu conto para vocês o caso do INSS, né? Uma demanda proposta pelo INSS para fim de reparação por danos recorrentes de uma fraude no valor de 20 milhões de dólares, né? Então assim, foi feito o reconhecimento de dano moral, embora nas decisões anteriores tenha sido reconhecido que a pessoa jurídica de direito público, aí a gente está falando do direito público, ela não poderia ser vítima de dano moral. Mas nesse caso, né, devido ao valor, né, muito alto e a questão também pública que tornou esse caso, né, era o caso Georgina de Freitas, isso incidiu sim em dano moral para a INSS e houve ganho de causa. Agora, pessoal, a gente vai finalmente ali para o abuso do direito, tá? Um pequeno adendo. A finalidade do Estado Democrático de Direito, tá lá no preâmbulo da Constituição, é garantir o exercício dos direitos sociais individuais por uma sociedade fraterna e com a solução pacífica de controvérsias, né? E lá na Constituição Federal, precisa guardar bem essas informações. Lá no mesmo artigo 5, inciso 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, vai postar, vai falar, ok, mas tem que ser de forma, né, identificada. 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E ainda no 10, aquele que a gente já falou, né, que são invioláveis, a intimidade, a vida privada, que é o que garante os direitos ali de personalidade. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que inclusive a colega tinha respondido isso no trabalho dela. Seriam as garantias fundamentais absolutas ou elas são relativas? Conforme ela falou, né, são relativas. Porque no caso concreto, um direito fundamental pode entrar em choque com o outro. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Algumas vezes, na própria lei, né, no próprio normativo, vai ter a solução da lide, como, por exemplo, direitos de propriedade, uso capião. Então, ali a própria lei já regulariza. Agora, nos casos que não tiver, vai caber ao intérprete, ao magistrado, decidir qual é o direito que vai prevalecer, né, levando em conta ali os direitos fundamentais em voga. E de quem é o direito? O direito é meu. Na verdade, o simples fato de eu me proclamar titular de um direito ainda não vai dispensar uma boa vontade honesta, uma consciência moral, né? E é o que a gente falou lá no artigo 187. Se eu me exceder ao meu direito, se eu no meu direito invadir o direito do outro, no meu direito do consumidor, eu invadir ao direito personalíssimo, ao direito de personalidade ali, né, do meu professor, do meu advogado, de quem ele me presta, me vende ali um produto ou serviço, eu
estou incorrendo aqui, ó, né? Eu estou cometendo um ato ilícito. Aí vem a máxima, que é ali do Herbert Spencer, né? Atribuída ao filósofo Herbert Spencer. A liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, né? Deveria ser, na verdade, enquanto sociedade, né, a liberdade de cada um respeitando a liberdade do outro. Mas a realidade, pessoal, é que o que nós vemos hoje na sociedade é igual a Schopenhauer, né? Calixto me passou o livro, eu estava tentando achar essa ideia e ele me lembrou. O Schopenhauer, ele tem o livro 38 Estratégias de Debate. E a última, ele fala assim, ó, o último recurso, parta para o ataque pessoal. O que é isso? Você já viu que você vai perder ali o debate, você já viu que não tem mais chance, você vai fazer o quê? Vai partir para agressão verbal, tentar atiçar ali a outra pessoa. Isso é muito comum, por exemplo, em debates políticos, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão usando isso no dia a dia. A pessoa quer que algo seja feito para ela, ao invés dela entender o processo, o procedimento, ela vai e se excede. A exemplo do caso do TRE. O acusado, ele chamou lá o servidor de incompetente, farsante e falou que ele estava prevaricando, né? O motivo da discussão, pessoal, porque ele queria mudar o local de votação e foi informado que não poderia, né? Comprovados esses fatos, o julgador, né, entendeu que o acusado ele não tinha motivos para falar com o servidor daquela forma, né? Ele não teve o comportamento adequado e não haveria justificativa, né, para ele agir com o servidor da forma como ele agiu. Foi condenado também. Aí, pessoal, eu tenho aqui esse caso, é um processo, às vezes não está dando para enxergar bem, mas eu estou sintetizando, tá? Nesse processo, eu achei muito interessante o que o julgador comentou na hora de emitir a sentença. Ele falou que é necessário pontuar que os registros de reclamações nas redes sociais e sites especializados se tornou uma febre. Isso aí é fato, é conhecido entre os consumidores. E que cada vez mais os consumidores usam esses meios de comunicação para poder colocar suas insatisfações e trocar informações. Mas a gente não pode esquecer que a publicação na internet, é um sistema global de comunicação, você perde o controle. Você não sabe até onde isso vai alcançar, né? Você não sabe até onde isso vai. E aí o que vai acontecer? É uma ferramenta que ela deve ser utilizada de forma consciente e responsável. Porque se ela refletir de forma errada, ela vai causar um dano na esfera jurídica de terceiros. A internet, pessoal, não é um lugar sem rosto, onde os reclamantes podem se esconder. É um painel de acesso universal e sem fronteiras. Então, a utilização deveria ser realmente uma utilização mais honesta, mais de resolução de forma pacífica, né? Aí, respeito é bom e conserva o bolso. Nesse caso, não vai ser os dentes, vai ser o bolso, pessoal. Nesse caso, dar ao ofendido uma quantia em valor não é pagar o sofrimento dele, não é pelo menos diminuir aquela sensação de amargura, aquele desejo de vingança, né? É para isso que é. Na ausência de algo ali que se equivale ao que a pessoa sofreu, né? Equivale, né? Cabe ao juiz fazer em equivalência uma indenização que seja ali moderadamente arbitrada. O que quer dizer isso, pessoal? Moderadamente arbitrada. Não pode ter a característica de enriquecer a pessoa que sofreu, a vítima, mas também tem que ser uma forma educativa para o agressor, de forma que ele não vai querer incorrer mais ali, né, naquele ato dele. Aí vamos lá, mais um exemplo, telemarketing. Ela é uma funcionária de locação de imóveis e ela ligou para a mulher e a mulher estava insatisfeita e ela começou a hostilizar a atendente com xingamentos, palavras de baixo calão como insignificante, vadia, parece uma louca. E isso provocou na atendente crises de ansiedade e depressão, né? A cliente proferiu gratuitamente ofensas à honra, ao nome e à moral ali da autora.
E a nítida intenção era de ferir a dignidade. Por quê? Olha só que interessante aqui embaixo. Não há nos autos qualquer elemento que justifique as ofensas contra a autora, sem sequer tecer nenhum comentário pejorativo contra a empresa. A cliente só ofendeu a atendente. Ficou o tempo todo xingando a atendente, ao invés de sequer falar o que era a necessidade dela, né? Ó, lá em cima, condenação 5.200, né? Foi condenada aqui. Indenização, né? Esse aqui é um acórdão da terceira turma civil, né? Tem que ser deve ser exercido com moderação, urbanidade, quando a pessoa quer expor a sua insatisfação. Isso deve ser feito com respeito, né? Principalmente em respeito à imagem do seu prestador, do seu fornecedor, né? Ficou evidenciado nesse caso, né, que o réu se excedeu e foi condenado ao pagamento de danos morais. E nesse caso, para fixação, ele fala aqui que o magistrado ele tem que levar em consideração as condições de ambos, né, as condições ali do ofensor, as condições da vítima, a extensão dos danos experimentados e o grau de culpa do réu para a ocorrência do fato, né? E aí, se não se justificar a redução do valor, né, não se deve fazer a redução do valor, se não houver justificativos, né? Às vezes é uma pessoa que tem condições e que aí, se você coloca um valor muito baixo, não vai ter esse cunho educativo ali para ele. Aí, pessoal, vem a pergunta. Mas não pode reclamar? Pode, só claro que pode. Você só não pode fazer isso aqui, ó. Eu posso processar. Vocês estão vendo, né? Nascer de novo para ver se ela se tornava branca como meio fio. Isso. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, se o senhor quiser ficar aqui, o senhor vai comer no lugar, o senhor precisa de comer aqui. E aí ele começou a me agredir. Homossexual, eu sou fica me ligando o tempo todo. Se foda, vai lá buscar essa porra de cigarro, foda-se. Vai tudo, vamos dar Toledo, bebê, vai todo mundo se poder, porra. Isso, então tudo bem. Então desliga essa porra e pode encher a porra do meu juízo, caralho. Isso é o excesso. Entendeu, pessoal? E aí, eu deixo para finalizar um questionamento. Visto que o quanto indenizatório ele não é definido por lei, assim como eu falei lá atrás, que eu vou explicar agora o parágrafo único do artigo 953, caberá ao juiz fixar equitativamente o valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso. Então eu pergunto para vocês, qual que é o preço da honra? Qual que é o preço do respeito? Qual que é o preço da dignidade? Qual que é o preço da saúde mental? Obrigada. Pode ser mesmo.